aula de ciências. Agora nós vamos estudar os estados físicos da água. Vamos lá? A água ela pode ser encontrada na natureza em 3 tipos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido é quando a água se encontra em forma de gelo e podemos ver esse estado com facilidade em lugares onde há neve, não é isso? E que ocorre também a chuva de granizo, que são aqueles pedacinhos de gelo. E também icebergs, que são grandes blocos que flutuam, não é isso? Soltos nos oceanos. Então, quando nós vemos o gelo, nós vamos ver também a água no seu estado sólido. No estado líquido é quando a água ela está, como a palavra já fala, em forma líquida, daquele jeitinho que sai das nossas torneiras, é isso? Que a gente usa para tomar banho, escovar os dentes. E esta forma também, ela pode ser encontrada quando nós observamos a chuva. Não é isso? A chuva é a água em estado líquido, também nos rios, nos lagos, nos mares. E o estado gasoso? Olha só, gasoso vem de gás. É a água em forma de vapor e podemos ver ela nesse estado quando observamos o vapor que sai da panela quando a gente esquenta a água, que a gente coloca ela para ferver. Está também presente no ar que nós respiramos, em pequenas partículas invisíveis e também nas nuvens. Pois é, nas nuvens nós podemos também encontrar a água no estado gasoso. Que interessante! E esses estados, eles sofrem mudança diariamente. Em diferentes situações do nosso dia a dia, nós podemos observar a água passando de um estado físico para o outro. E essas mudanças, cada uma ela tem um nome. Vamos conhecer? Vamos. Olha só, vaporização é quando a água passa do estado líquido para o gasoso, que é aquela em forma de vapor. Por exemplo, quando a gente coloca a água líquida em um recipiente sobre o fogo até ferver, vai começar a sair aquele vapor da panela, não é isso? Já é a água em estado gasoso, então ela foi transformada. Solidificação é quando a água ela passa do estado líquido para o sólido, em forma de gelo, não é isso? Aquele sólido em forma de gelo, como nós já estudamos, sendo elevada a baixas temperaturas. Por exemplo, quando nós colocamos água líquida no congelador, ela passa então a virar um gelo, não é isso? Do líquido para o sólido, é solidificação. E a fusão? Fusão é quando a água ela passa do estado sólido para o líquido. Podemos observar esse processo quando o gelo ele está se derretendo. O gelo não é a água em forma sólida? Pois é, quando ele derrete, ele se transforma aqui em líquido. Então se chama fusão. E a condensação? É quando a água ela passa do estado gasoso, que é em forma de vapor, para o líquido. É o processo que acontece nas nuvens na formação da chuva. A água em forma de vapor que está presente nas nuvens, ela se condensa e vira água líquida em forma de chuva. Pois é, e essa foi a nossa aula de ciência sobre as mudanças, não é isso? E os estados físicos da água. Vamos para a nossa aula de história? Hoje nós vamos estudar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Os portugueses eles chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500, a mando do rei chamado Dom Manuel. Houve uma expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens entre marinheiros, soldados e padres. E essa expedição ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral, que tinha como objetivo chegar às Índias, contornando o continente africano. Pois é, quando os portugueses eles chegaram aqui ao Brasil, eles imaginaram ter chegado nas Índias, por isso que eles deram o nome aos nativos que moram aqui de índios. Que coisa, né? Mas o que foi que aconteceu? Olha só, eles pensaram que eles iam chegar às Índias, mas acabaram desviando a sua rota e avistaram um monte, a qual deram o nome de Monte Pascoal. Logo após, eles decidiram ancorar em um lugar onde chamaram de Porto Seguro, que fica aqui na Bahia. Pois é, e ao chegar aqui, os portugueses encontraram índios que já moravam aqui, mas esse encontro não foi harmonioso. Por quê? Nós já estudamos sobre a cultura dos índios e sabemos que a cultura dos índios é totalmente diferente da cultura dos portugueses. Não têm os mesmos costumes, não tinham também a mesma língua e houve uma resistência da parte dos indígenas. Todos os registros dessa expedição foi escrito pelo escrivão
Pedro Vaz de Caminha, que narrou todos os acontecimentos em um documento que foi destinado ao rei, e nessa carta ele falou sobre a terra que eles encontraram e os indígenas que moravam aqui, né? Isso no nosso país. Um sacerdote cujo nome era Frei Henrique Soares de Coimbra veio junto nessa expedição, pois Portugal era um país católico. E este sacerdote, ele celebrou no dia 26 de abril a primeira missa que foi feita aqui no Brasil, em ação de graças ao descobrimento. Não é isso? Eles foram gratos. Houve um tratado nessa época chamado Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre os portugueses e os espanhóis no ano de 1494, que dividia o Novo Mundo em duas partes. Alguns países não gostaram dessa decisão, como a Inglaterra, a Holanda, a França, entre outros. Observem aqui, ó, o Brasil, está vendo que está sendo dividido? Uma parte que pertencia à Espanha e a outra parte que pertencia a Portugal. O nosso país, logo quando os portugueses chegaram aqui, recebeu vários nomes, não é isso? Como os portugueses chegaram aqui, eles pensaram logo que tinham chegado em uma ilha, como eu já falei. Então eles deram o nome de Ilha de Veracruz. Com o passar do tempo, eles perceberam que haviam chegado a uma terra maior e passou a chamar o nosso país de Terra de Santa Cruz. E seguiram, né, a sua viagem para as Índias, onde deveriam manter o comércio adquirindo especiárias. Com o passar dos anos, o pau-brasil, que era uma madeira que tinha uma tinta forte, passou a ser uma matéria-prima de grande valor e começou então a ser extraída e vendida em grande quantidade na Europa. Foi então que em 1527 a nossa terra, o Brasil, passou a ser chamada assim de Brasil, por causa do pau-brasil. Os primeiros habitantes designaram que o Brasil era a terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani era simplesmente Pindorama. Então foi nessa época aqui que começou as extrações do pau-brasil para ser comercializado fora. Essa foi a nossa aula de história. Agora vamos para o nosso diário. Livro de Ciências, página 45. Livro de História, página 70. E atividade no caderno de Ciências. Um beijo para vocês, meus amores. Deixo aqui também outro recado para vocês. Se protejam, se forem sair de casa, usem máscaras, leve o seu álcool em gel, viu? Que eu quero vocês bem de saúde para quando a gente voltar, dar aquele abraço. Beijamos!